Ele anda com um tigre na guia. Calma, calma. Calma, calma! Leva um leopardo ao seu escritório. Quer que eu coce a barriga? Vivem com macacos em sua casa móvel. Eles alternam as noites dormindo conosco. Eles são animais selvagens, vivendo em propriedades particulares e podem ser seus vizinhos. Temos 80 felinos. É preciso ter espaço. Mas cuidado! Ai, tá bem? Ele podia ter agarrado a sua perna. Aí por baixo. Os donos são imprevisíveis. Mas isso é bem exagerado. Isto é bem exagerado. E bem na sua cara. E para de apontar o dedo pra mim. Ellison Eastwood e Donald Schultz estão numa missão pelos Estados Unidos. Eles vão tentar resgatar animais selvagens. Cuidado com o rabo! E enfrentar seus donos. Você nos deixaria encontrar outros lares para esses animais? Só sobre o meu cadáver. SOS Animal. Dança com ursos. Parque de Animais GW, Oklahoma Central. É ali. Operado por um dos mais infames donos de zoológico nos Estados Unidos, Joe Schreibvogel. Eu fico um pouco nervosa e assustada ao conhecer esse cara. O Sr. Schreibvogel vem sendo atacado por grupos de direitos dos animais por negligentemente transformar seu enorme habitat de animais selvagens numa área de procriação. É basicamente uma fábrica de filhotes de grandes felinos. Os animais são maltratados atrás desse portão. Donald e Ellison estão aqui para descobrir e pressionar Schreibvogel a mudar seu jeito polêmico. Como vai? Ótimo, Sou ótimo. Alison Eastwood, muito prazer. Joe Schreibvogel. Todos me chamam de Joe Exótico. Quantos animais tem aqui? Há aproximadamente 1000 hoje. Uau! 173 Em felinos. quantos metros quadrados? 182 mil aqui e 485 mil ao sul daqui. Quantos tigres tem aqui? 173. É a maior coleção individual particular nos Estados Unidos? Aberta ao público, sim. É a maior no mundo. Você anda armado? Claro. Para minha proteção e a dos meus funcionários. E para o público, caso algum empregado acidentalmente deixe um animal escapar. Com tudo que está rolando por causa de animais exóticos em cativeiro, o governo ou os nossos legisladores acham que valemos mais que os animais. E por isso eu tenho que proteger o público. O que anda rolando? Desde o incidente em Ohio. Sim, desde Terry Thompson, que supostamente soltou todos os animais em Ohio, Zanesville e se matou. Isso mesmo, na minha opinião, Terry foi morto. Quem acha que o matou? Acho que eles o mataram. Quem? O pessoal dos direitos dos animais, para assustar os legisladores e impor sua agenda para banir os animais exóticos. No dia seguinte, eles ligaram para cada governador nos Estados Unidos. O Terry não era um cara ativo. Porque um cara que tinha chave cortaria suas jaulas com torquês. Por que ele não soltou os animais que valiam dinheiro? Joey certamente é uma figura e tem algumas teorias da conspiração bem interessantes. E certamente estava um pouco na defensiva. Isso é bem exagerado. Isto é bem exagerado. Sim, isso é. Quando temos que nos proteger com armas por causa de gente que entra aqui e solta os nossos animais, isso é considerado exagero. Na sua opinião, o que é mais importante, direitos humanos ou dos animais? Eu não gosto de gente. Depois de conhecer o Joe, ele nos levou para visitar as instalações. E é uma enorme propriedade com várias espécies, tudo, desde aligatores a tigres, leões, ligres, panteras, chimpanzés, aves, macacos. Literalmente uma arca de Noé no meio de Oklahoma. O que é isso? Temos 3 pessoas enterradas aqui. Não brinca. Cada placa pelo parque todo que tiver uma rosa vermelha é um memorial de alguém. Desde uma placa de $75 até um aparato de $10 mil. Certo. E o que construímos para isto está debaixo daquela ilha ali. O patrocinador deste recinto está enterrado debaixo da ilha. Então tem um ser humano enterrado naquela ilha? Uma senhora está enterrada lá. O desejo dela era ser enterrada lá e deixar Jill e Opal serem suas almas gêmeas. Os animais vivem em homenagem às pessoas que faleceram. Por que faz tudo isso? Por que eu faço isso? O meu irmão me ensinou tudo o que sei. Compramos um pet shop exótico em Arlington, Texas.
Ele cresceu e se tornou um dos maiores pet shops independentes no Texas. Um dia ele estava mudando a nossa irmã de Dallas para Flórida e foi morto por um motorista embriagado. Então construímos esse parque e esse é o memorial do meu irmão. Entendi. E eu resgato animais em homenagem a ele. Mesmo? Eu fiz uma promessa para o meu irmão quando desliguei no hospital o suporte de vida dele. E ele não morreria em vão. E eu morrerei primeiro antes de quebrar essa promessa. E esta é a sua instalação de procriação? O que é aquilo? É um ligre. É enorme. É maior que... É gigantesco. É. Um ligre é produto de um pai-leão e uma mãe tigre. Como este animal é criado? Nascem um leão e uma tigresa juntos. Eu coloco eles no mesmo berço e deixo crescerem juntos. Eles não veem nenhuma diferença. Não sabem que são de espécies diferentes. Mas geneticamente são iguais. Temos 7 pares de felinos para produzirem ligres. Você não acha que se brinca de Deus aqui? Como algum humano pode me dizer que brinco de Deus aqui se eu sou gay? Vocês, procriadores, estão fazendo a mesma coisa. Graças aos gays do mundo todo, não estamos nos multiplicando e já estaríamos extintos. Só vocês, procriadores, é que estão se castrando. Desde quando você, como ser humano, tem o direito de me dizer que estou bancando Deus, deixando 2 animais crescerem e se divertirem? Com isso, ajuda tigres e leões na natureza? Não ajuda em nada tigres e leões na natureza. Os seres humanos parando de fazer o que fazem para a natureza é que vai ajudar a natureza. Algumas pessoas dizem que você é louco. Sim, muitas pessoas dizem que eu sou louco. E como se sente com isso? Especial. Depois de ver a área de procriação, Joe nos mostrou seu estúdio de TV. O programa deve começar no horário. Primeiro, sejam bem-vindos ao meu estúdio. Eu criei isto para ser a voz dos animais e das pessoas no país que querem ter o direito de continuar salvando as espécies dos nossos animais. Algumas das minhas agendas aqui são ser um pouco radical, porque os meus programas são vistos e exercito a minha liberdade de expressão. E B, lutar contra as pessoas que me atacam online e que não têm nenhuma ideia do que exatamente eu faço aqui. E C, se você estiver cuidando de um santuário e estiver enganando o público, isso não é cuidar de animais. Então eu vou expor vocês aqui, no meu programa. Eu tenho uma grande audiência e passo o dia inteiro no telefone e no e-mail, respondendo perguntas. Eu tenho meu próprio talk show online. Existem pessoas que gostam de mim e pessoas que não gostam, porque defendo o que eu acredito. Estou aqui para proteger meus animais, para me proteger. Recebemos inúmeras ameaças de morte porque os povos dos direitos dos animais se aproveitam de gente mentalmente instável para fazer o trabalho sujo deles. Tivemos uma vez um homem de quase 2 metros enrolado num cobertor, invadindo o parque para soltar os animais. E depois ele se matou. 6 funcionários com algemas e uma pistola, sendo que um deles teve o braço quebrado, tiveram que conter o homem. Eles o levaram ao hospital dos veteranos para ser internado na ala psiquiátrica, porque ele não estava tomando os remédios dele. Mas ele dirigiu 1h30 para chegar até aqui, para soltar os animais. Isso porque acreditava em tudo que eu via na TV e online sobre como os zoológicos são cruéis. Eles tiveram sucesso em fazer um pobre ser humano mentalmente instável levar adiante a agenda deles. E se o próximo entrar aqui com uma arma? O Joe está obviamente numa posição bem defensiva, depois de ser atacado brutalmente por tantas pessoas. E ele leva suas opiniões, pensamentos e sinceridade para um novo nível.
É muito triste o que faz a ignorância. Não tinham a menor ideia quando a lei para controlar nossas vidas foi assinada. Agora ele está fazendo um programa ao vivo pela internet. Ele tem assinantes que estão entrando aos montes no programa ao vivo. Ela não vai ganhar a próxima eleição. De jeito nenhum. Joey é bem radical quando se trata do assunto. E as coisas que ele fala no programa certamente põem muita lenha na fogueira. Vamos fazer um acordo. Ofereça $500 mil de recompensa por qualquer informação que leve ao assassino de Terry Thompson em Ohio. E eu vou castrar todos os animais no meu parque e nunca mais procriarei outro animal. É assim que ficamos, certo? Prossiga, Bob. É meio-dia, hora de alimentar, casa livre. Você recebeu uma chamada dizendo que é hora de alimentar. O que é a sua casa? Essa é a minha casa. Ah, meu Deus. Onde termina o zoo e começa a casa? Parece que se misturam. É o zoológico que entra na minha casa. Entramos pela porta da frente e logo vimos várias jaulas na sala de estar. É definitivamente interessante. Quantos animais tem dentro de sua casa? Eu tenho este macaco-aranha, 6 das chunts e 2 tigres bebês no momento. Agora? É. No ano passado, a gente tinha 7 tigres, 1 leão, 2 macacos e 92 esquilos. 92 esquilos? Nossa. GW Parque de Animais Exóticos. O que está fazendo aqui? Pode nos explicar? Fazendo mamadeiras. Para os bebês? Isso. Muitas pessoas criam os bebês com o que encontram de mais barato para alimentá-los. Certo. Isso aqui custa $70 o quilo e meio. E usamos 1,5 kg a cada 2 dias. Mas é muito mais saudável. Há pessoas, críticos ou veterinários, que dizem que eles precisam do leite da mãe. Tentamos deixar todos os filhotes com as mães por 8 a 10 dias depois que nascem. E deixamos só por 8 a 10 dias, porque no cativeiro, depois que os olhos abrem, eles são mais bravos. Eles só querem sibilar e não aceitam a mamadeira. E eles crescem mais agressivos. Joe alega que o que faz aqui é criar os filhotes para serem animais selvagens mais seguros para viverem em cativeiro. Ele acredita que estes animais nunca voltarão para a natureza. Dá para ouvir que estão com fome. Esses bebezinhos são tigres da Indochina. Estima-se que existem apenas 80. Quanto tempo eles têm? 4 dias. Como será a jornada deles? Esses 2 vão ficar nesse quarto até terem 4 semanas. Com 4 semanas, vamos começar a mostrá-los às pessoas para elas aprenderem sobre tigres, mas sem serem tocados. Com 8 semanas, nossos funcionários colocam eles no colo e falam com as pessoas sobre por que eles estão mal, muito mais do que antes. Trabalho com animais exóticos minha vida inteira, mas vi os filhotes e tive desejo de tocar neles. Posso entender porque uma pessoa que nunca viu um animal selvagem na natureza seja tentada a não só ver, mas pôr a mão neles. Eles precisam da mãe para aprender como serem tigres, para estimular nos primeiros dias e semanas de suas vidas e poderem ser melhores na vida. Seria irresponsabilidade minha deixar uma mãe criar um tigre com o qual nunca teve contato? Mandar um tigre mau para outro zoológico para procriação e ele matar alguém? Não conseguiria viver com isso. Mas não é natural, não é assim que vem sendo feito há milhões de anos. Estamos mudando o comportamento dos animais para o nosso bel prazer. Eu até concordo que não é natural. Mas onde está o natural? Nós, seres humanos, tiramos fora o natural. Mas você os está tocando e manuseando. É assim que provavelmente eles começam a ficar doentes.
Se vocês não tomar cuidado, é por isso que os cachorros estão aqui. Eles precisam construir um sistema imunológico, entende? Se forem mantidos num ambiente totalmente estéril, quando saírem, vão ficar mais doentes ainda. Estou um pouco dividida. Eu sou uma pessoa que nunca viu um filhote de tigre, tão novinho, e é muito emocionante. Mas também é desanimador ver esses filhotes tirados da mãe. E eles não estão sendo cuidados num ambiente natural. Nós podemos ver a mãe? Claro, podem. Ah, maravilha. Esta é a mãe, a princesa dos 2 filhotes que acabamos de ver? É. De todos os animais deste lugar, ela é a única escondida na casinha. E é porque ela deu à luz e está deprimida ou... Não. É a personalidade dela. Ela não gosta de gente. Normalmente ela é assim? Isso mesmo. Não é porque teve os filhotes. Ela parece sibilar para nós. Está um pouco nervosa. Sim. Acha que emocionalmente, digo, eu sou uma mulher e se me tirassem o meu bebê, eu ficaria deprimida e sentindo falta dele. Não os felinos em cativeiro. Não? Não. Para dizer a verdade, no dia que eles nasceram, a gente abriu essa porta aqui. E eles saíram. Ela não estava protetora? Não teve que... Não fez nada que um animal selvagem faria. Certo. Não importa quem ou o que seja, separar uma mãe dos filhotes para mim é muito cruel. Eu estou curiosa para ver o outro lado da moeda. Eu gostaria da opinião de um especialista. Parece que ele está fazendo mais procriação seletiva. Vou falar com ele sobre isso e a gente se reúne depois. Certo, Tchau. até mais tarde. Wynnewood, Oklahoma. Olá, Olá. é a doutora Connie Katz Riley? Sou. Eu deixei o Donald no parque com o Joey. Consegui encontrar uma especialista que lida com grandes felinos na Universidade Estadual de Oklahoma. Vamos ver algumas imagens que gravei no parque e depois você poderia me dar a sua opinião de especialista. O Joey tira os filhotes antes deles abrirem os olhos. E ele também dá mamadeira e os estimula como se ele fosse a mãe tigre. E o público pode interagir, pode brincar e tocar nesses filhotes ainda bem novos. Sempre fico preocupada quando animais são tirados da mãe, porque nesse período que ficam com as mães, eles ficam expostos ao seu sistema imunológico e assim ganham a imunidade. Além do leite, eles estão expostos às bactérias da mãe, aos cheiros e... Correto. O problema é o estresse que pode comprometer o sistema imunológico. Se você colocar estresse sobre um animal com 8 semanas, bem no período em que o sistema imunológico maternal começa a enfraquecer e o pequeno filhote começa a desenvolver o seu próprio sistema, vai haver um buraco que chamamos buraco de imunidade e os animais ficam extremamente vulneráveis. Você iria ao parque e conversaria sobre isso com o Joey? Seria ótimo continuar essa discussão lá. Tudo bem? Bem-vindos. O que é isso? É um tigre-dente de sabre, extinto há 11 mil anos. O tigre-dente de sabre foi geneticamente o primeiro felino que tivemos. Está tentando criar um tigre-dente de sabre? Naturalmente. Deixando os animais se cruzarem naturalmente sem qualquer interferência veterinária. Porque, geneticamente, um tigre e um leão são o mesmo animal. Você está criando um monstro. Ele pode ser um felino Frankenstein? Não seria demais ir a um zoológico ou a uma exposição e ver como era um tigre-dente de sabre, só que vivo? Como faria isso? Do jeito que temos feito. Este é um leão macho e um tigre fêmea, produzindo um ligre. Você pega um tigre branco macho e um ligre fêmea e deixa eles cruzarem. E teremos o primeiro tiligre do mundo. Nunca ouvi falar de tiligre. Como ele pareceria? Vou mostrar. Esse é um tiligre? Sim. Ele tem pintas na cabeça e no corpo. O avô dele era um leão. E a avó, uma tigresa. O pai dele
era um tigre branco. E a mãe, uma ligre, que produziram o tiligre. Nós o estamos procriando de volta para um leão de sangue puro, que na realidade perderia as pintas do corpo completamente, deixando as pintas dominantes na cabeça, e deverá aparecer com um tigre dente de sabre. Entendi. Tigres e leões, tigrões, ligrões, tigleões, são todos termos inventados para diferentes procriações seletivas entre tigres e leões. E mesmo com meu conhecimento genético, tive dificuldade em entendê-lo. Cientificamente, isto pode não ter muito mérito. Isto é só para satisfazer a minha opinião de que geneticamente leões e tigres são o mesmo animal. Na Era do Gelo, o tigre dente de sabre estava em diferentes partes do mundo. Quando o gelo derreteu, prendeu os tigres dente de sabre em continentes separados. E eles evoluíram para serem o que conhecemos hoje, tigres e leões em partes separadas do mundo. O que eu estou tentando fazer aqui é provar isso. E como você vai criar a pré-era do gelo? Eu criei um continente e vou mostrar a vista do alto. Daqui de cima, você pode ver um continente natural, com a África naquele lado, naquelas jaulas, e o continente asiático deste lado, com os tigres. Nós até criamos um fosso para eles atravessarem e viverem juntos, neste continente que criamos, que é onde começamos toda essa pesquisa natural. Joe é parte evangélico, vendedor de carros e cientista maluco. E ele criou esta imagem de um animal utópico. E a verdade é que a quantidade de procriação seletiva que acontece neste lugar é imensurável. Wynnewood, Oklahoma. Eu voltei com a Connie, veterinária da Universidade Estadual de Oklahoma. Ela veio ajudar a fazer o Joe considerar a mudar seu jeito de conduzir o seu programa de procriação. Parte da polêmica e o motivo de estarmos falando com você e com uma especialista são os filhotes e a procriação que você faz. Tirar os filhotes da mãe e criá-los sozinhos. Entre 8 e 12 semanas, a imunidade dos filhotes ainda não está totalmente desenvolvida. Então você os pega quando eles estão mais vulneráveis. Eu concordo 100% com o lado veterinário do que ela está falando. Quanto ao lado da segurança do zoológico, eu teria mais pessoas, mais funcionários feridos e mortos na minha instalação se deixasse eles crescerem para serem selvagens. Mas é obrigação deles se educarem e ficarem seguros. Eles são treinados. O problema é deles, não seu, certo? Mas por que eu faria isso? Nós já estabelecemos o fato de que eles nunca serão soltos. Nunca mandaremos os tigres do Zoológico Municipal de Oklahoma de volta para a natureza. O nosso governo nem quer ouvir a respeito. E não os estamos transformando em máquinas. Só os estamos deixando mais domados. Só isso. Você nunca vai domar um tigre. É preciso 2.000 anos de domesticação. A criação assistida pode dar uma falsa segurança. Então, você já considerou mudar a política de sua procriação? Nunca consideraria parar de procriar minhas espécies raras. Você consideraria parar com a prática de tirar recém-nascidos de suas mães? Se quiserem que eu pare de procriar filhotes para demonstrações educacionais para levantar dinheiro, com certeza. Tirem o talão de cheques. Joe Exótico gostaria de ficar em casa. Viemos aqui esperando fazer o Joey mudar o seu jeito de conduzir o programa de procriação. Mas ele disse não. A rejeição, desapontamento, apenas me incentivam, e ao Donald também, a sair e ajudar os animais. Até março de 2012, Joe continuava a viajar com animais exóticos para interagir com o público. Após a visita de Allison e Donald, Joe foi até Ohio para fazer lobby contra a lei para restringir a propriedade de animais exóticos. Cherokee, Carolina do Norte. Este é o país do urso. E também é o lar dos índios Cherokee na Banda Oriental. Esses nativos norte-americanos amam os seus ursos, mas nem todos gostam do que está acontecendo aqui.
Olha, tem um cartaz de um grupo de ativistas de direitos dos animais dizendo que crianças foram mordidas no fosso do urso. Estão avisando as pessoas para não irem ao fosso do urso em Cherokee. Ellison e Donald estão aqui para verificar as condições de vida de ursos e ver se são tão ruins como os críticos dizem. E se forem mesmo, os ursos poderão ser resgatados. Olá, é o Barry. Barry Coggins, sou o Donald. Obrigada por nos receber. Donald Schultz, prazer. É a minha primeira vez na reserva Cherokee. Esta é a banda oriental Cherokee. Certo. E estamos em Cherokee, Carolina do Norte. Sim, certo. Vamos ver, Jake e Jenny? Como está? Bem, Donald Schultz, muito prazer. Norbert me mostrou a área de baixo, proibida para o público, e fiquei literalmente a um passo do urso. Nossa, olha o tamanho dele. E estando tão perto, você realmente tem ideia do tamanho e força desses animais. Vocês conhecem esses ursos desde que nasceram? Desde que nasceram. Tem alguma ligação especial com eles? Posso ir lá embaixo, fazer carinho neles, posso alimentá-los com a mão, posso abraçá-los. Eles sabem quem eu sou, sabem quem os alimenta, quem cuida deles. E quem são esses ursos? Aquela é Leila. Essa é Leila e aquele ali é o Luck. Eles nasceram aqui? Sim, aqueles são a mãe e o pai. Sério? São os pais dela? Sim. E aqui está o bebê. Dá pra vê-lo lá no canto. É igual a esse grande, certo? Certo. Lá está ele entre as patas dela. Na medida que o zoo Cherokee procria mais ursos, mais animais são acrescentados a uma população já numerosa. Quanto tempo tem esse bebê? Cerca de 3 semanas. 3 semanas. E quanto tempo você deixa a mãe antes de levá-lo embora? 2 meses. Vem aqui, Leila. Vem pra dentro. Agora fechamos a porta. A guilhotina está fechada. Eles estão seguros aqui dentro. Podemos ir à jaula? É, agora pode. Podemos mesmo? Vamos. Muito bem. Nossa, É aqui que as pessoas os alimentam, lá de cima. é uma jaula pequena. Num zoo como este, para o público ficar bem perto dos animais, você tira um pouco da liberdade deles. E o Barry fez jaulas menores para o público ter uma experiência mais íntima com os animais. Esta é a visão deles. Eles veem as pessoas andando ali e jogando comida. É, eles veem os ursos e os alimentam. Que loucura. Cherokee, Carolina do Norte. Sou Alison, muito prazer. Oi, o prazer é todo Sou meu. Donald, prazer. Depois que Ellison e eu passamos um tempo com Barry, entendemos bem o lugar. Depois conhecemos a esposa dele, Colette, nascida na nação Cherokee e criada nesta cultura que celebra os ursos e tudo sobre eles. Ursos sempre foram uma grande parte do Cherokee e da herança Cherokee. Você os seguia, eles vestiam você, alimentavam. Costumavam ser o item principal quando o turismo chegou na cidade. Você podia ter o seu próprio urso. Meu tio teve um durante anos na loja de artesanato e posto de serviço que tinha. E as pessoas vinham, compravam gasolina, faziam compras e alimentavam os ursos. Você conviveu com ursos cativos a vida inteira? É, meu avô tinha ursos também. São 3 gerações. Muitos criticam o fato dos ursos estarem em cativeiro e por estarem em recintos como estes. Como é para vocês receberem essas críticas? Sofremos essas críticas da organização PETA. Começaram há alguns anos. Bob Barker veio para a cidade dizendo que era desumano e cruel, que os ursos não deveriam ficar no fosso. Isso foi um sério impacto negativo sobre nós. Nós recebemos ameaças recentemente, recebemos telefonemas terríveis, recebemos cartas de ódio. Estávamos contentes com a vinda dele aqui, mas na noite anterior vimos no noticiário ele dizendo que iria transferir todos os ursos para a Califórnia. Na hora eu disse, ele mudou de ideia. Eu disse ao Barry que não deixaria ele entrar. Não havia nada a dizer para ele gostar do nosso zoo, nada positivo a dizer. O que eles não entendem é que esses animais nasceram aqui. É tudo que eles sabem. Eles são como nós, humanos. Eles se acostumam com o local onde vivem. E se você mora numa casa pequena e ela funciona para você, então funciona. Muitas famílias aqui vivem em trailers. Eles viveram a vida inteira nos trailers e estão felizes. Onde os ursos estão é tudo que eles conhecem. Eles estão felizes. Tamanho não importa para Colette. Aqueles recintos não são naturais, não são um habitat saudável. Esses ursos podem viver uma vida bem melhor.
casa de Barry e Colette. Nossa, que bela casa. Um belo lugar. É mesmo. Olá. E aí, Obrigada como por estão? nos receberem em Entrem. sua casa. Obrigado. Fiquem à vontade. Que lindo. A casa onde eu fui criada e cresci na reserva caberia na minha sala de estar e cozinha. Nossa. A casa inteira. Então não cresceu com muita coisa. Oh, não, não. Quando eu era jovem, éramos muito pobres. Vivíamos com muita moderação. Eu disse para o Barry e para mim mesma, e sempre disse para os meus filhos, que eu proveria o melhor para eles, que eles teriam mais do que eu tive. E não me importo de ter 10 empregos para dar isso a eles. A Peta postou uma foto da nossa casa na internet e insinuou que temos a casa que temos e que vivemos essa vida por causa dos animais e maltratando os animais. E comparam o recinto deles com uma grande mansão. Com uma grande mansão. E é o que ele faz. Construímos casas e as revendemos. E isso não tem nada a ver com o negócio dos ursos. E o zoo não é assim tão importante. Essa gente não está atrás de mim porque eu tenho os ursos. Estão atrás do McDonald's, de fábricas de couro. Estão atrás de empresas de peles. E sabemos disso. E você me perguntou sobre as pessoas visitando o zoo. O bom e o mal. O bom ainda pesa mais que o mal. Ainda acho que estamos fazendo a coisa certa. We're doing the right thing. Alison e eu fomos conhecer o chefe dos Cherokee da banda oriental, Michelle Hicks, e fizemos algumas perguntas sobre a polêmica causada por ativistas dos direitos dos animais e principalmente sobre o que precisa ser mudado com os ursos e especificamente com o zoo de Barry. Eu estou vendo uma cabeça de urso atrás de você. Este urso foi o primeiro que matei com arco e flecha. Ele estava a 12 passos de mim. Os Cherokees sempre foram caçadores e pescadores. Fazemos isso há séculos e é algo que apreciamos. O chefe tinha cabeças de ursos. E para quem ama os animais, não é de caçar e não aprova a taxidermia, é um pouco estranho e um pouco triste. Encontramos Barry Coggins, que é dono do Cherokee Zoológico ou Cherokee Zoológicos de Ursos. E ele está sob ataque. Os recintos não são só pequenos, como foram criticados, mas também são de concreto. Foi interessante descobrir que são de concreto por causa de uma lei tribal. Algumas pessoas acham que os espaços são pequenos demais. Então pedimos ao nosso pessoal de desenvolvimento econômico para dar uma olhada em como criar proteções, como tornar mais atraente para os visitantes, porque não queríamos polêmicas. E quando as pessoas viessem aqui, queríamos que fossem embora com respeito, respeito pelos ursos, respeito pelo habitat deles. Alguns ativistas de direitos dos animais vieram aqui e pessoas fixaram cartazes dizendo para não visitar o fosso de ursos na nação Cherokee. E até um ícone da TV, Bob Barker, veio aqui. Você se envolveu quando ele veio? Com certeza. Eu estava envolvido desde o primeiro dia que soube que ele estava vindo. Realmente não sabia o que esperar. Eu respeito a opinião da PETA. Eu respeito muito. Mas foi tipo, vamos vir aqui e trazer um ícone, o Bob Barker, para forçar vocês a fazerem algo. Essa é a parte que realmente nos atingiu, mas... Como se sentiu sobre isso? Nossa intenção era cooperar, mas a forma como foi entendida pela mídia, isso é, assim que ele desceu do avião, virou uma ameaça e não foi bem aceita. Como uma tribo, nós somos unidos. E uma coisa que não aceitamos é a ameaça. Foi uma arrogância a qual não estávamos acostumados, que nunca tinha visto antes. Trabalhamos com qualquer um, desde que esteja disposto a trabalhar conosco. Mas não venha às nossas terras tentar forçar uma questão dentro de nossas gargantas. Bob Barker e ativistas de direitos dos animais são bem-vindos aqui? Não. Bob Barker não é bem-vindo aqui. Los Angeles, Califórnia. Eu vou cumprimentar Alison e Donald. Você deve ser Alison? Sou Alison, muito prazer. Bem-vinda. E você, Donald? Sou Donald. Sem beijos para você, Donald. Sem beijos. Bem-vindo. Depois de falar com os Cherokees, viemos falar com Bob Barker e saber o que ele acha dessa polêmica com os ursos. Vamos entrar. Ah, obrigada por nos receber. Toda história tem duas versões. Ouvimos a dos Cherokees sobre o que houve quando Bob chegou. E estou muito interessado no que Bob tem a dizer. Estava ansioso para mostrar a ele o que descobrimos.
Tentamos ser os mais imparciais possíveis. Trouxemos algumas gravações para você ver exatamente o que vimos e depois discutirmos alguns pontos. Estas são as bandejas para os turistas alimentarem os ursos. Certo. Eu vou dar uma para cada um. E venham comigo para alimentá-los. Tá. Se mostrar isso para eles, eles farão um truque para você. Tá bem. É para isso que as pessoas vêm aqui. Que loucura. Esses ursos estão olhando para cima, estão implorando comida naquele quadrado pequeno. Eles não veem o horizonte. O mundo deles é o céu acima daquele minúsculo fosso em que vivem. Ursos são muito inteligentes e são muito curiosos. Eles têm muita energia. E na natureza, eles viajam longas distâncias verificando o território. Eles sobem em árvores, brincam, têm grama sob as patas, terra. E o que eles têm não tem nenhuma semelhança com o seu habitat nesses fossos miseráveis. Eu vi fotos deles, mas ver a coisa verdadeira é ainda pior do que a foto. É assustador. Los Angeles, Califórnia. Depois de falar com os Cherokees sobre a polêmica com Bob Barker, viemos à casa de Bob para falar com ele sobre o que pensa dos Cherokees e dos ursos. Uma das prioridades que a tribo tinha era que projetássemos isto. Nós queríamos colocá-los na terra, com grama, árvores, mas começaram a falar na limpeza. Eles queriam um lugar limpo. Então, nós projetamos esses fossos para que eles pudessem ser lavados. É por isso que tem chão e paredes de concreto. Ouviram o que ele disse? Ele pensou em dar um pouco de grama, talvez uma árvore, etc. Mas é tão difícil manter limpo. Ah, cabeçudo, cabeçudo. Ele não está pensando nos ursos. Tudo o que eles significam para essa gente é dinheiro. Esta é uma terrível exploração de animais. Perguntamos a Barry e Colette Coggins, donos do Cherokee Zoo de ursos, sobre a sua visita. Podemos mostrar rapidamente? Manda bala. Estávamos contentes com a vinda dele aqui, mas na noite anterior vimos no noticiário ele dizendo que queria transferir todos os ursos para a Califórnia. Na hora eu disse, ele mudou de ideia. Eu disse ao Barry que não deixaria ele entrar. Não havia nada a dizer para ele gostar do nosso zoo, ou nada positivo a dizer. O que eles não entendem é que esses animais nasceram aqui, é tudo que eles sabem e estão felizes aqui. Achar que eles não querem deixar aqueles fossos e ir para uma floresta de verdade? Como podem ser tão ridículos? Eu fui até lá esperando persuadi-los a começar a tratar daqueles animais com mais humanidade. E se eles não conseguissem fazer isso, nós pegaríamos os animais e levaríamos para o santuário de Poe, onde poderiam viver a vida que a natureza planejou para eles. Essa é uma situação assustadora. Uma clamorosa exploração de animais, completa com tratamento desumano e de tortura. Não digo que eles torturam os animais, mas é uma tortura para eles viverem assim. É desumano. Isso não deveria ser permitido no país. Eu sei que eles estão numa reserva, mas deve haver algum jeito de ajudar esses animais. Depois de ouvir os dois lados da história, decidimos ir ver Barry e Colette para tentar saber como poderíamos ajudar. Seja transferindo um urso, melhorando as condições de vida da jaula ou talvez mudando algumas das práticas. É uma questão de sobrevivência. Vocês estão na mira de um dos maiores grupos de ativistas de direitos dos animais. Uma celebridade de Hollywood veio dizer para desistirem dos animais. Não faz vocês pensarem que isto não vale a pena? É difícil explicar como é pra gente. Isso é como ter filhos. Se vocês nunca tiveram, então realmente vocês não sabem como é e jamais saberão. Ainda ganham algo mantendo esses animais? Com certeza. O que impulsiona vocês? Simplesmente o amor por eles. Vale muito a pena. O fato de terem esta mansão e de viverem esta vida não faz acharem que os animais não são necessariamente uma prioridade? Realmente incomoda quando eles atacam a gente. Você reconheceu que os recintos são antiquados e que poderiam ser bem melhores, que você iria atualizá-los. Eu acho que muitas pessoas só se contentariam com um recinto absolutamente fantástico para o animal. Qualquer recinto é ruim.
Só temos aquela propriedade lá. Temos procurado... Vocês não podem aumentar o que tem hoje. Talvez algo provisório ajude. Uma propriedade utilizável é difícil de aparecer. Um jeito de aliviar parte da pressão seria não procriar tanto. Essa questão seria... Nós tentamos minimizar isso na medida do possível. Ajudamos alguns vizinhos com filhotes. Eu sei que é uma questão de para onde eles vão. Ajudamos alguns outros. Temos uma lista de espera. Tem uma O tempo lista? todo, isso nunca acaba. Já consideraram em diminuir a sua população de ursos? Sempre consideramos isso. Considerariam transferir alguns ursos para outros lugares? Um santuário ou uma outra instalação, um zoológico? Nunca distribuiríamos os ursos que temos. Não saberia como escolher quem fica e quem vai. E depois projetar outro lugar para transferir os outros. Distribuí-los para outros lugares seria muito difícil para nós. Mas há muitos lugares excelentes. Mas fomos nós que vendemos. E até vimos alguns que gostamos. Mas decidir de quem você vai se livrar é como dar alguém. Mas se eles tivessem uma existência melhor... Eu sei, provavelmente... Passos verdes e colinas... Provavelmente seria muito difícil. Se estivéssemos numa má situação, isso seria levado em conta, mas teríamos que estar bem ruins mesmo. Mas não chegaram a esse ponto? Não. Não. Os ursos estão em Cherokee desde sempre e continuarão lá mesmo depois de termos ido. Em zoológicos ou não, serão parte da história Cherokee. Estou realmente desapontada, porque tudo o que podemos fazer é chamar a atenção e conscientizar a respeito. Os recintos dos ursos são realmente ruins e eles precisam mesmo serem transferidos para um habitat melhor e mais natural. Os Coggins planejam iniciar a nova instalação no próximo ano, que irá oferecer mais espaço e um ambiente natural para os ursos. Versão Marshmallow São Paulo.